Ei, você aí, que acabou de voltar da missa do Domingo de Ramos com essa palma benta nas mãos. Já parou para sentir o peso sagrado dela? Não é só um ramo verde, é o Rei dos Reis batendo à porta da sua casa, pedindo para entrar e transformar sua família o ano inteiro. Imagine se, em vez de guardá-la no canto esquecido, você a usasse para convidar Jesus a reinar nos cantos mais simples do seu lar. Hoje, no espírito de Santa Teresa de Ávila, vamos mergulhar nessa graça profunda, com 3 passos que vão mudar tudo. Fique até o fim, pois o terceiro é o coração dessa mensagem. O Domingo de Ramos nos leva direto àquele momento eterno. O povo aclamando Jesus como rei, agitando palmas em júbilo. Não é mera história de 2000 anos atrás, é um sacramental vivo da Igreja, sinal santificado que carrega a oração da comunidade e abre o coração para a graça divina. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentais preparam a alma para os sacramentos e santificam as rotinas do dia a dia. Essa palma em suas mãos não é superstição, é um canal de bênção ordenado pela tradição para proteger e elevar seu lar. Pense na multidão em Jerusalém. Eles não foram indiferentes, gritaram Hosana, abrindo caminhos para o Messias. Hoje, ao receber essa palma, sua família faz o mesmo, declara que Jesus é o Senhor, que querem Ele reinando no lar, guiando os filhos, aquecendo os corações. Santa Teresa de Ávila, mestra da oração recolhida, nos alertaria. O problema não está no sinal, mas no coração apressado que o ignora. Em sua obra magna, O Castelo Interior, ela revela a alma como um castelo de muitas moradas, com Deus no centro mais íntimo. Traga essa palma para casa e use-a para entrar nessas moradas. Coloque-a num vaso com água benta ao lado de uma imagem de Cristo Rei. Reze uma Ave Maria pedindo proteção ao lar e ensine as crianças a beijá-la com reverência, revivendo o Hosana em família. Assim, ela se torna escudo espiritual, afastando o mal e atraindo paz o ano todo. Agora, uma reflexão que aprofunda ainda mais. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o pão e o vinho transubstanciados e o sino toca anunciando o mistério, erguendo a palma benta em casa é um eco dessa adoração. É um momento de pausa sagrada, olhos no alto, coração rendido, reconhecendo a presença real de Cristo que entra para nutrir e guardar sua família. E aqui vem o terceiro passo, o mais poderoso. No final da Semana Santa, queime a palma do ano anterior com fé, misture as cinzas à água benta e asse perecê-la pela casa, aspergindo os cômodos enquanto invoca o nome de Jesus. Santa Teresa nos ensina que esses atos simples levam ao recolhimento interior, convidando o Rei da Glória a habitar plenamente. Não perca essa graça. Comece hoje, receba-o como rei e veja sua casa se tornar um verdadeiro castelo de oração. Amém. Você já se perguntou por que tantos lares católicos, mesmo cheios de devoção aparente, parecem tão distantes do coração pulsante de Cristo? Imagine sua casa como esse castelo interior descrito por Santa Teresa de Ávila, um lugar repleto de aposentos, mas com o Rei dos Reis aguardando no centro mais íntimo, ansioso por reinar de verdade. Com a sabedoria iluminada do céu, ela nos alerta que inúmeras almas e famílias inteiras permanecem nas salas externas, perdidas em rotinas vazias, sem ousar mergulhar na profundidade onde Jesus habita. Quantos de nós vamos à missa todo domingo, enchemos as paredes de imagens santas, festejamos as datas litúrgicas, mas esquecemos de coroar conscientemente Cristo como soberano do nosso lar? É aí que a palma bentíssima do Domingo de Ramos entra como um sinal poderoso, não por encanto passageiro, mas pela graça real dos sacramentais que transformam o cotidiano em sagrado.
Pense no pai de família ou na mãe, cabeça espiritual do lar, pegando essa palma com mãos reverentes e percorrendo os cômodos em oração fervorosa. Não é mero gesto, é o exercício vivo do sacerdócio batismal, uma proclamação silenciosa e profunda de que esta casa é de Jesus Cristo. Feita com fé ardente, essa ação libera graças invisíveis, ancorando a família no centro do castelo, onde o rei estabelece sua paz eterna e ilumina cada canto com sua presença amorosa. Este domingo de Ramos nos convida a reviver, de modo espiritualmente vivo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Rei dos Reis adentrando a Cidade Santa, anunciando o tempo da salvação plena. A Igreja, em sua sabedoria maternal, nos urge a abrir as portas dos nossos hogares para que Ele entre assim, não só em símbolo, mas em realidade orante, com a adoração devida ao Senhor do Universo. Antes que o dia termine, pegue sua palma bendita e siga este caminho de fé. Comece colocando-a em local honroso e à vista de todos. Essa prática, longe de ser folclore popular, é recomendada pelo Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia, que exorta os fiéis a guardar ramos de palma ou oliveira em casa ou no trabalho, com a dignidade que os sacramentais merecem. Escolha um espaço onde a família se une com mais frequência. Ao lado de um crucifixo no cantinho de oração, perto da imagem do Sagrado Coração de Jesus, na entrada da casa ou à mesa das refeições diárias. O segredo está na intenção pura. Ao posicioná-la assim, você declara que Cristo, o Rei, é bem-vindo o ano todo, elevando o lar a um santuário vivo de recolhimento. Santa Teresa de Ávila, tocada pela graça, nos revela o mistério desses sinais visíveis. Eles não são ídolos, mas chamas que acendem o coração para Deus em meio à correria do dia. Lembre-se de seu encontro transformador com a imagem de Cristo ferido, um instante que rachou sua alma e a lançou ao abismo do amor divino. Da mesma forma, a palma bendita clama: pare, contemple, eleve o espírito ao Rei. E que tal ligar isso à elevação da Eucaristia na Santa Missa? Quando o sacerdote ergue o pão consagrado, o mundo inteiro contempla o Senhor glorioso, coração da nossa fé. Assim, sua palma elevada no lar faz o mesmo, torna Cristo visível, convidando todos a adorá-lo como no ápice da liturgia, renovando a graça em cada olhar que a cruza. Se você tem filhos pequenos, esse gesto ganha ainda mais ternura e urgência. As crianças não captam a fé por discursos elaborados, mas pelos símbolos que brotam no ar que respiram, dia após dia. Ao verem a palma, eles absorvem a mensagem ancestral da piedade caseira. Nesta casa, Cristo reina com amor eterno. Vamos, meus irmãos, transforme seu lar no centro do castelo hoje. Imagine o seu lar, querido irmão, como um templo vivo, onde Jesus, o Rei dos Reis, anseia reinar de verdade. E se, neste domingo de Ramos, você abrisse as portas do coração da sua família para ele entrar com toda a sua paz transformadora? Que mistério bendito é esse, transformar as paredes do nosso dia a dia em um santuário doméstico, ecoando a graça da missa que acabamos de viver. Pense na força silenciosa dos sinais sagrados que moldam as almas, especialmente as dos pequeninos. Uma palma bendita, posicionada com devoção ao lado do crucifixo, velas acesas no cantinho da oração familiar, imagens santas reverenciadas como tesouros do céu. Esses gestos não são meros enfeites. Eles sussurram para as crianças e para todos nós que a fé pulsa viva aqui, entre panelas e brincadeiras, entre alegrias e cruzes cotidianas. É o que a Igreja, com sabedoria materna, chama de igreja doméstica,
um prolongamento amoroso da liturgia, onde o sagrado se entrelaça à vida simples e real. Santa Teresa de Ávila, com seu coração ardente de amor a Deus, nos exortaria a isso com fervor. Em suas meditações, ela nos lembra que a oração não se confina aos momentos formais da igreja. Ela deve permear os recantos do lar, onde a família ama, sofre e cresce na graça. Inspirados por ela, vamos ao gesto central. Após a missa, reúna os seus em um instante de recolhimento sereno. Segure a palma bendita, trace o sinal da cruz sobre todos e, se o coração pedir, leia um trecho do Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, eleve sua voz em uma súplica confiante. Senhor Jesus Cristo, neste dia tu entraste em Jerusalém e foste recebido com palmas. Entra em nosso lar hoje, reina em nossa família. Afasta dessas paredes a divisão, o medo, a impureza, a amargura e a desesperança. Que esta casa te pertença, que nossas palavras, nosso trabalho, nossas refeições, nossos sofrimentos e nossas alegrias permaneçam sob tua paz. Protege esta família e mantê-la fiel a ti durante todo o ano. Amém. Ah, que profundidade espiritual nesse convite! Porque os lares absorvem o que o mundo impõe sem cerimônia. A ansiedade das telas, o barulho vazio do entretenimento, o cansaço da rotina moderna. Mas o reinado de Jesus? Esse exige nossa fé ativa, nossa entrega consciente. Como Santa Teresa nos ensina em suas cartas, Deus não força a porta. Ele espera o nosso vem. E quando o chamamos com sinceridade, ele irrompe com sua presença real, transfigurando o ordinário em santo. Para selar essa consagração, aproxime a palma do umbral da porta principal e proclame com o eco bíblico de Josué: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não é fórmula mágica, mas confissão viva de lealdade, uma declaração ante o céu e os seus. Este lar tem dono, e seu nome é Jesus Cristo. Assim, ele se ergue como santuário onde o Rei habita. E agora, o passo que aprofunda tudo. Percorra as dependências da casa, palma em mãos, orando por cada canto. Pode parecer ousado à primeira vista, mas é pura devoção eucarística vivida no lar. Lembre-se, na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e o céu se inclina em adoração, nosso coração se une ao mistério pascal. Da mesma forma, ao elevar a palma bendita em seu lar, você convida Jesus a descer, como na Santa Missa, santificando os espaços com sua graça invisível e amorosa, um eco doméstico daquela elevação que nos enche de reverência eterna. Não há rituais complicados, basta o coração aberto. Na porta de entrada, diga: Jesus, guarda todos os que entram e saem desta casa. Você já parou para imaginar como Jesus pode transformar cada cantinho da sua casa em um verdadeiro santuário de graça? Neste domingo de Ramos, com a palma benta na mão, convido você a mergulhar nessa jornada íntima, onde o ordinário se torna sagrado e o coração se enche de uma paz que só o Senhor pode dar. Vamos começar pela sala de estar, esse coração pulsante da família. Ali, onde risos e histórias se entrelaçam, diga com fervor: Jesus, torne este espaço um oásis de paz verdadeira, de palavras honestas e de caridade que une todos nós. Sinta como ele responde, enchendo o ar com sua presença amorosa. Agora, dirija-se à cozinha ou ao refeitório, berço das refeições que nutrem não só o corpo, mas a alma. Proclame: Jesus, abençoe nossos alimentos, nossas conversas à mesa e toda a vida familiar que aqui floresce. É aqui que os laços se fortalecem e sua bênção multiplica o pão cotidiano em alimento eterno.
Nos quartos de dormir, onde o corpo repousa e a alma sonha, invoque. Jesus, proteja nosso sono, nossa pureza, nossos pensamentos e as noites que nos entregamos ao seu cuidado. Que cada respiração seja um sussurro de confiança nele. E não se esqueça dos quartos dos filhos, joias preciosas confiadas ao Pai. Pare ali e ore com o coração de mãe e pai. Jesus, envolva este filho em teu manto protetor e guiá-lo pelo caminho da santidade. Não busque palavras impecáveis, o que move o céu é a sua fé ardente e o amor que transborda. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria profunda, nos guia nessa arte de santificar o dia a dia. No castelo interior, ela revela que o recolhimento não é fugir do mundo, mas convidar Deus para dançar no meio da rotina. Não se trata de se trancar em um quarto esquecendo a vida lá fora, mas de carregar a presença de Cristo para as conversas, os afazeres e os espaços mais simples. Ao percorrer sua casa com a palma benta, você vive o espírito teresiano. Une a oração ao lar, declara que Jesus não habita só no tabernáculo da igreja, mas no tabernáculo do seu coração e da sua família, se o acolherdes com generosidade. E se houver dor em algum canto? Santa Teresa não passaria apressada. Pare onde alguém adoece, chora em segredo, onde relações se rompem ou feridas sangram. Demore-se ali. Ore com intensidade maior, pois os sacramentais como essa palma foram instituídos para consagrar não só as alegrias, mas as cruzes da existência. Bendita pela Igreja com súplicas de proteção, ela carrega a voz da esposa de Cristo até o leito do sofrimento. Embora invisível aos olhos, essa graça desperta o céu e reconforta a alma pela fé. Pense também, meus irmãos, na elevação da Eucaristia durante a missa. O sacerdote ergue o pão e o vinho transubstanciados e o mundo inteiro contempla o Rei dos Reis. Da mesma forma, ao elevar a palma benta em cada ambiente do lar, você eleva sua casa ao olhar de Jesus, convidando-o a reinar sobre tudo, com reverência e devoção que ecoam o mistério eucarístico. Mas cuidado com armadilhas que enfraquecem a alma. Muitos erram ao descartar a palma benta como lixo comum quando o tempo passa. A Igreja nos ensina a tratá-la com o respeito devido ao sagrado. Enterre-a ou queime-a piedosamente, devolvendo-a à terra ou ao fogo com oração. Isso não é ritual vazio, mas gesto que educa o coração na distinção entre o profano e o divino, formando-nos para a eternidade. Outro perigo sutil é vê-la como um amuleto mágico, que protege sem exigir mudança interior. Uma palma na porta não suplanta a confissão sincera. Atrás do quadro não dispensa a missa dominical. No quarto das crianças não substitui a oração em família. Os sacramentais preparam o coração para a graça, mas florescem só na vida de fé autêntica. Santa Teresa seria firme, denuncia a devoção superficial, os ritos mortos sem o fogo da alma convertida. Por fim, evite escondê-la entre papéis velhos ou contas esquecidas, sem distinção. Tal descuido molda mal nossa sensibilidade espiritual, apagando a fronteira entre o sagrado e o mundano. Os santos, como Teresa, viviam imersos na presença divina em tudo, e nós somos chamados a isso. Com a palma benta, desperte em seu lar essa consciência viva de Deus. Você já se perguntou por que tantas palmas benditas enchem os lares católicos no Brasil, mas poucas famílias sentem o Rei da Glória verdadeiramente entrar pela porta? Imagine se nesse domingo de Ramos, sua casa se tornasse um verdadeiro castelo interior, onde Cristo reina não só no coração, mas em cada canto do dia a dia. Essa consciência viva de Deus, que os santos como Santa Teresa de Ávila cultivavam com tanto fervor, florescia justamente pela reverência aos sinais sagrados que nos cercam.
Pense no erro mais sutil e difundido entre nós: guardar a palma abençoada sem elevá-la em oração. Milhões de lares brasileiros guardam essas folhas santificadas, herança da procissão que aclama o rei, mas quantos param para rezar com elas, para deixá-las pulsar com a fé viva? Um sacramental como a palma não é mero enfeite ou lembrança passageira. Seu chamado é penetrar a vida de fé, tornando-se ponte para o encontro com o Senhor. Sem oração, sem recolhimento, sem um gesto deliberado de entrega, ela definha como um símbolo inerte, parte do cenário religioso por mera tradição. A vida ou a morte de um sinal sagrado não reside no objeto, mas no coração que o acolhe com devoção. Santa Teresa de Ávila, em suas meditações profundas, nos sussurra com autoridade maternal. A verdadeira devoção não se contenta em acumular rituais exteriores. Ela os transforma em portais abertos para a presença íntima de Deus no mais profundo da alma. E esse recolhimento interior, tão caro a ela, não é privilégio de monjas ou místicos. É o convite universal para todo batizado, em sua vocação única, nos afazeres simples do cotidiano. No castelo interior, Santa Teresa revela como a alma pode morar na presença divina mesmo no turbilhão das tarefas diárias, e como os sinais da fé, como a palma bendita, servem de escadas do superficial ao centro, onde ele habita eternamente. Que luz para nossas famílias, uma casa adornada com imagens santas, que reza antes das refeições com gratidão filial, que traça o sinal da cruz sobre os filhos ao deitarem, que usa a palma para consagrar cada ambiente a Cristo Rei. Aí pulsa o recolhimento teresiano no coração do lar. Transite agora para um mistério eucarístico que aprofunda essa reverência. Recorde a elevação da Eucaristia na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o pão vivo e o cálice do sangue precioso. Naquele instante solene, o céu se abre e Deus se faz visível, convidando-nos a um silêncio adorador que transborda para o lar. Assim como a hóstia elevada nos une ao coração de Jesus, a palma erguida em família nos liga à sua realeza, santificando o ordinário com a mesma graça sacramental. E você, irmão ou irmã em Cristo, já sentiu essa ferida no peito? A fé vibrante na igreja, mas tão distante dos cômodos da sua casa, da cozinha agitada, do quarto sereno? Essa separação não é destino inescapável. Nasce de anos relegando o sagrado aos domingos formais, deixando o lar órfão dos sinais de sua presença amorosa. Mas hoje, no Domingo de Ramos, tudo pode mudar com a doçura de um gesto doméstico simples e poderoso. Reúna a família ao redor da palma bendita e entoem juntos uma oração de consagração ao Rei. Caminhem pelos cômodos, aspergindo água benta e invocando sua proteção. É a santificação do cotidiano que a Igreja tanto exalta, o interior levado ao exterior, que Santa Teresa tanto amava. Assim, a presença de Deus não se confina ao templo, irradia para os espaços concretos onde o amor se tece com paciência e fidelidade. Vivendo em tempos de tempestades espirituais, o barulho cultural que nos arrasta para fora, as agendas lotadas que esvaziam o coração, as telas que roubam o silêncio da oração. A resposta do Domingo de Ramos é clara e terna. Acolha o Rei. Deixe-o entrar no seu lar, nos lugares de alegrias e cruzes, onde os filhos crescem e os pais envelhecem. Essa palma em suas mãos não é troféu dominical, é estandarte vivo da entrada triunfal de Jesus, transformando sua igreja doméstica em morada real, onde pequenos atos fiéis, repetidos com amor, coroam Cristo como Senhor de tudo. Você já se perguntou o que aconteceria se o Rei dos Reis resolvesse bater à porta do seu lar hoje, não com fanfarra, mas com a mansidão de quem anseia habitar ali para sempre?
Imagine essa presença transformando o ar que você respira, suavizando as tensões do dia a dia e enchendo cada canto com uma paz que só o céu conhece. Santa Teresa de Ávila, em sua sabedoria profunda, nos revela que o Senhor não procura palácios imaculados, mas corações e lares abertos que o acolhem com simplicidade. Quando uma família, movida pela fé humilde, erige seu lar como trono de Cristo, forças espirituais invisíveis se agitam. A caridade floresce como nunca. A oração brota espontânea do peito. A presença divina se torna palpável nos instantes mais prosaicos, no café da manhã apressado, na conversa noturna, no abraço que reconcilia. Essa graça não surge do nada, ela é fruto de um gesto de confiança, como o que você pode realizar agora, neste domingo de Ramos. Reúna os seus em torno da palma bentida, esse sacramental tão precioso da Igreja, e consagre o lar a Jesus com uma prece fervorosa e sincera. Em seguida, percorra os cômodos da casa, erguendo a palma como estandarte vivo da sua entrega interior, convidando o Rei a reinar em cada espaço, da cozinha às salas, dos quartos ao jardim. Por fim, posicione-a em local honroso e visível, para que diariamente suscite recolhimento e lembre a realeza de Cristo. Esses passos não são rituais vazios, mas expressões de piedade doméstica, vias concretas para santificar a existência comum pelos dons da Igreja. Agora, pare em silêncio, deixe que o coração contemple. Assim como Jesus entrou em Jerusalém entre palmas e hosanas, ele acaba de adentrar o seu lar, não com alarido, mas com a doçura de quem, ao ser recebido, renova tudo por dentro. Santa Teresa nos ensina que Deus mora no íntimo da alma como em seu palácio predileto, e dessa união irradia uma luz que transfigura o entorno. O mesmo se dá com os lares. O seu pode tornar-se, a partir de hoje, um castelo real, não por méritos próprios, mas pela acolhida generosa. E aqui vai uma reflexão que aprofunda essa verdade. Recorde a elevação da Eucaristia na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e o mundo inteiro se curva em adoração. Assim como nessa elevação solene Cristo se mostra Rei soberano, oferecendo-se por inteiro, convide-o a se elevar no centro do seu lar, tornando cada refeição, cada reunião familiar, um eco dessa presença eucarística que nutre e unge a vida cotidiana com graça divina. A interrogação que este domingo de Ramos sussurra ao seu espírito é esta: deseja que Jesus seja o verdadeiro soberano do seu lar, não só nesta data litúrgica, mas em cada alvorecer, em cada crepúsculo, nas tormentas da existência e nos fulgores de júbilo? Não postergue por esperar perfeição familiar ou condições ideais. O Rei não exige pureza impecável, mas um convite amoroso. Com a palma bentida em mãos, você tem um sinal sagrado para essa entrega confiante. Santa Teresa de Ávila nos lega palavras que aquecem a alma fatigada. Nada te turbe, nada te espante, tudo se passa, Deus não se muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Ela as forjou no crisol das provações internas e externas, e hoje Jesus as ecoa ao cruzar o limiar do seu lar. Não se inquiete com o incontrolável na família, nem se assuste com os temores que assombram o coração. A palma, impregnada da oração eclesial e da realeza crística, proclama que quem ali entra é o Senhor da história, Príncipe da paz, fonte de bens que o mundo ignora.
Faça deste Domingo de Ramos um marco indelével para você e os seus. Não relegue a palma ao esquecimento atrás de um quadro à espera do próximo ano. Receba-a com a reverência devida, empregue-a para consagrar o lar a Cristo, leve-a em prece por cada aposento e instale-a com carinho onde brilhe diariamente como lembrete. Nesta casa, o Rei encontrou morada. A Igreja lhe confiou esse tesouro sacramental. Santa Teresa lhe oferece a chave da intenção recolhida e Jesus lhe estende o chamado supremo ao coração humano. Entra, venha a mim, permite que eu te receba como meu Rei. Essa porta está escancarada para você, para sua família inteira, e se abre bem agora, nesse instante sagrado, com esse gesto simples e cheio de graça que repousa em suas mãos, a palma bendita do Domingo de Ramos. Imagine por um momento, o que aconteceria se, nos confins do seu lar, cada detalhe cotidiano se transformasse em um altar vivo para o Rei dos Reis? Santa Teresa de Ávila, com seu olhar penetrante para as profundezas da alma, saberia captar isso de imediato. A santidade que floresce no coração das famílias não irrompe como um trovão, mas se ergue devagar, tijolo por tijolo, através de gestos humildes e amorosos, repetidos dia após dia, com fidelidade tenra. Pense naquelas noites em que todos se ajoelham para a oração antes do sono, no pai que traça o sinal da cruz na testa do filho ao partir para o dia, na mãe que, em meio ao turbilhão da casa, para diante da imagem santa e eleva o coração num sussurro de entrega total a Deus. Cada um desses instantes é uma pedra preciosa no alicerce da igreja doméstica, um passo que solidifica o reinado de Cristo ali mesmo onde a vida pulsa de verdade. E essa palma que você consagra hoje com fervor não é mero enfeite, é o primeiro tijolo visível, palpável de um novo começo, convidando sua família a habitar as moradas mais íntimas do espírito, como ensina Santa Teresa em seu castelo interior. Há lares que se contentam com as moradas externas da fé. Cumprem o essencial, mas nunca mergulham na doçura transformadora de viver sob o cetro amoroso de Jesus. Outros, porém, impulsionados por atos concretos de piedade em família, pela oração partilhada e pelos sinais sagrados abraçados com confiança, avançam para as moradas interiores. Ali, a presença do Senhor se faz sentir como um fogo suave e constante, moldando corações que o amam de verdade e o levam ao mundo. Onde se encontra sua família neste castelo espiritual? E, com mais urgência ainda, para quais profundezas você a guiará a partir deste Domingo de Ramos? Os santos não nasceram de eventos grandiosos, mas dos rincões simples da existência. Lares comuns, rotinas familiares, fiéis oblativos que escapam aos olhos humanos, mas que Deus conta e multiplica com ternura infinita. Santa Teresa mesma revela em sua autobiografia como a fé de sua infância, nutrida pela oração em família e pela leitura das vidas dos santos, plantou a semente irresistível de sua vocação. Não é teoria distante, é a força real de casas onde Cristo impera, gerando almas que o conhecem intimamente, o adoram com um coração ardente e o irradiam para todos ao redor. Hoje, com esta palma bendita e os 3 gestos simples de fé doméstica que compartilhamos, tudo pode florescer ou se aprofundar. E permita-me adicionar uma reflexão breve, inspirada na elevação da Eucaristia. Ao elevarmos os olhos para a hóstia santa, no momento supremo da missa, contemplamos o mesmo Rei que entra em Jerusalém, velado sob as aparências, convidando-nos a recebê-lo não só no templo, mas em nossos lares, como um hóspede eterno que transforma o pão cotidiano em banquete celestial. Ao fim deste dia, quando fechar os olhos sob o teto do seu lar,
Não se aflija com perfeições ou faltas, apenas indague ao coração: acolhi o Rei? Escancarei as portas da minha casa para que Jesus entrasse não só na igreja, mas na sala de jantar, nos quartos infantis, na cozinha agitada, em cada canto onde minha família respira e sonha? Se o sim ecoar em você, este domingo de Ramos terá realizado o que a igreja sempre sonhou. Não mera memória da entrada triunfal em Jerusalém, mas a irrupção viva e pessoal de Cristo Rei no núcleo da sua existência. E saiba, amado irmão, quando Jesus entra num lar pela fé, não é de passagem. Ele vem para reinar para sempre. Sim,